eu tô atrasada, eu sei, eu não tô pronta ainda, mas me dá, tipo, 3 segundos. Desculpa fazer vocês esperarem. Dark Flamingos é a minha skin favorita. No dia de hoje não vai ter alegria e também não vai ter graça, porque é sobre Halloween, então tudo tem que ser sombrio e tenebroso. Vamos ver quanto tempo isso dura. Ano após ano eu tenho a intenção de celebrar e comemorar o Halloween, mas eu sou brasileira e dá tudo errado. Basicamente, eu nunca consigo planejar nada com antecedência e aqui estamos um dia antes do Halloween, sendo uma bruxa genérica de novo. Mas tudo bem. Esse vídeo é exatamente para você que, como eu, não planeja nunca o seu Halloween e mesmo assim fica frustrada quando nada acontece. Então hoje estaremos criando o clima de Halloween em cima da hora, com o que temos em casa, porque afinal de contas, todos vamos morrer um dia. Então por que não começar agora a celebrar a morte? Estaremos aqui criando um clima, uma vibe, uma ambiance halloweeniana. Sei lá, tanto faz, eu nem ligo. Ok, então claro que o primeiro passo que eu fiz foi acender luzes. O objetivo era dar um clima, mas se você não tiver luzes, tudo bem também, tanto faz, a gente não liga. E claro, roupas. A gente até podia usar aquelas fantasias divertidas e criativas, mas não, a gente é legal demais pra isso. A gente só põe alguma roupa preta e pega coisas que já tinha em casa, porque tanto faz também. Até eu já cansei de mim, pra variar. Olha, eu fiz um chapéuzinho! Eu fiz um chapéu de pequeno porte, tanto faz. Ok, então não filmei enquanto fazia esse chapéu, porque ele realmente foi um daqueles hobbies que eu fiz pra mim, tipo, faça um chapéu se você quer fazer um chapéu. Eu tava lá, né, assistindo Brooklyn Nine-Nine enquanto eu fazia e tal, e super pedi a noção da hora, como isso se chama, já falamos sobre isso. Flow, estado de flow. Com certeza eu entrei nesse estado, porque passaram as horas e eu não notei que eu fiquei, tipo, horas fazendo esse chapeuzinho. Mandou bem, chapeuzinho. Esse era, na verdade, um chapeuzinho rosa que a gente usou na nossa live de lançamento do livro, que era pra ser uma fada, ficou parecendo um gnomo e tal. Enfim, era só um papel rosa enrolado e daí eu encapei com feltro. Coloquei uma cortiça velha que costumava ficar nas paredes do meu quarto aqui dentro só pra ficar mais estável e forte. E daí, como ficou cheio de cola quente aqui, né, porque tudo foi feito com cola quente, eu botei uma fitinha e fiz um acabamento. E claro, as fitas para prender no meu cabeção. Mas não se apegue demais ao chapeuzinho, afinal de contas, um dia todos iremos virar pó. Já de maquiagem, aqui temos o que foi o planejamento. Inclusive, isso aqui é um TikTok, é um Reels, então eu mostrei eu pintando esse face chart. Também tem um vídeo disso aqui no canal. Por hoje, eu não vou fazer propaganda no meu livro, sabe? Não precisa. Eu acho que o Halloween é sobre o oposto. É sobre você fazer as coisas que você não faria normalmente e ver o lado sombrio da vida. Então, por hoje, não vou falar pra vocês adquirirem um de vocês nas livrarias mais próximas. Então, por hoje, ele não se chama Despertar Criativo, ele se chama O Adormecer Entediante. Coloque fogo em um se você achar por aí. Então, normalmente eu iria planejar e fazer um vídeo super bem estruturado e dinâmico, mas não esse, não, vai pra outro. Mas caso você ainda esteja aqui, de fato, o que eu fiz foi uma playlist inteira de músicas de Halloween para vocês e para eu também, porque é só a gente colocar no nosso quarto e ser feliz. E minha lista de filmes, alguns que eu assisti esse ano, que eu nunca tinha visto, de soft Halloween. Eu explico. Vocês já devem ter notado que eu tenho uma personalidade bem Disney. Eu sou por natureza family friendly. Eu gosto de coisas família, sabe? Então sim, a lista de filmes de Halloween são todos filmes tipo bobos e, enfim, não de terror, porque eu não curto. A única coisa que eu estou obcecada é a série You, mas que também eu acho bem soft. Eu não gosto daquelas coisas de terror, tipo, super, sabe? Mas é só porque, não sei porquê. Se eu tô com outras pessoas e daí todo mundo quer assistir, beleza, eu acho legal. Mas agora terror por vontade própria, não sinto vontade. Eu vou esconder o meu outro caderno dentro desse, porque esse continua na estética. Então, antes de eu falar minha lista de filmes, vou contar pra vocês, spoilers. O que eu vai ter nesse vídeo aqui realmente mais criativo, mão na massa, é que eu quero muito fazer um colar, uma gargantilha que parece que tá, tipo, pingando sangue e sua cabeça foi decapitada. Enfim, mas de um jeito legal e com classe, eu acho, elegante. Vocês vão ver. Esse vídeo inteiro vai ser na base do vocês vão ver. Sinto muito. É isso que acontece quando eu não me planejo. Ok, listas de filmes de Halloween levemente macabras. Bem levemente. Tipo, quase nada. Número 1.
Família Addams 1 e 2. Foi basicamente a primeira coisa que eu fiz no mês de outubro e eu não me arrependo. Eu tinha esquecido de como esses filmes são bons. São muito engraçados. Eu tô falando do live action, que é, sei lá, dos anos 2000. Eu ainda não assisti a animação. Mas enfim, cara, é maravilhoso. Aquele é meu tipo de humor, tipo, muito bobo. E o que é engraçado é que é uma família que faz tudo ao contrário. Então, tipo, de vez de falar pra criança parar de brincar com a comida, ela tá lá comendo e a mãe dela fala, tipo, para, brinca com a comida. Enfim, é o meu tipo de humor. 2. Convenção das Bruxas. Eu tenho que ser sincera que eu dormi. Eu dormi nesse aqui, então não sei nem porque eu tô recomendando. Aparentemente, algumas pessoas têm apego emocional a esse filme. 3. Coraline. Vi pela primeira vez agora, demorou 23 anos pra eu ganhar coragem de assistir Coraline. E enfim, não era tão assustador quanto eu achava. Bom, talvez fosse, se eu fosse uma criança. Mas ok, foi legal, gostei da experiência. 4. Gasparzinho, outro grande filme, assim, sem palavras, né? Digno de um Oscar. Esse, por exemplo, foi no mesmo dia do Convenção das Bruxas, mas esse eu não dormi. Então, pra ver a qualidade. Eu gosto de alguns filmes do Tim Burton, mas eu cresci mais nessa vibe Halloween, sabe? Seguindo a lista, tem Jovens Bruxas, tanto o antigo quanto o novo. Gostei muito. Edward Mãos de Tesoura. Um clássico. Se você não assistiu ainda, eu acho que combina muito com essa vibe Halloween. Temos também aqueles filmes do Jack, do Tim Burton, que eu não sei nem o nome completo, então desculpa, porque eu nunca assisti. Mas eu quis colocar nessa lista em respeito a vocês fãs. Beetlejuice. Nunca assisti o filme, eu assisti um musical. E eu amo o musical, foi muito bom, é da Broadway, mas existem jeitos de se assistir. É muito engraçado, o filme deve ser legal também, nunca vi. Se você gosta ou tem críticas, pode deixar aqui nos comentários. Em seguida temos Heather, outro musical, que eu também só assisti o musical, daquele jeito na internet. É muito vibe Halloween pra mim, por questões de psicopatas. Não vou dar mais spoilers. E por fim, um dos meus filmes favoritos, e esse sim já é mais pro lado mistério, ele mexe um pouco com coisa sobrenatural, então quem tem medo dessas coisas, tipo espíritos e tal. Enfim, é um dos meus filmes favoritos, acho que vocês deviam muito ver. Se trata de um grupo de detetives que vai resolver um mistério em uma ilha. Enfim, não vou dar mais spoilers porque eu não quero estragar a experiência de vocês, mas... o nome do filme é Scooby-Doo. Now the world don't know. Eu rio das minhas piadas e é isso que importa. Mas sério, o live action de Scooby-Doo é um dos meus filmes favoritos. E meu sonho, isso é verdade, meu sonho, é com certeza um dia me fantasiar de turma do Scooby-Doo com vários amigos e eu quero muito ser a Daphne. Isso não é opcional. Enfim, tem vários, né? Eu sou dessas pessoas que, assim, eu não sofro no Dia dos Namorados, assim, quer dizer, um pouco. Mas não tanto quanto no Halloween. Por quê? Fantasias de casal. Não é esse o objetivo de você fazer parte de um casal? Ou trisal, eu não julgo. Ao meu ver, o benefício central é você poder se vestir combinando. Mas eu acho que seria incrível. Inclusive, esse ano eu juntei mentalmente uma lista de várias fantasias que eu queria. Isso parece meio triste falando em voz alta. Mas tudo começou quando eu vi um TikTok sobre isso aqui, gente. Preparados? Imagina se fantasiar de Will e Elizabeth de Piratas do Caribe. Ai, eu acho que assim, ia aparecer duas pessoas normais fantasiando de piratas normais. Sim, mas se eu soubesse que eu estou propositalmente fantasiada de Elizabeth, isso pra mim ia ser tudo. É um casal que eu realmente shippei desde o primeiro filme. E talvez, muitos filmes depois que eles finalmente ficam juntos, eu chorei. Eu chorei no cinema de tanta era a minha alegria desse chip. Eu não sei porquê. Desculpa. Esse vídeo eu tô realmente me expondo muito. Cada um, né? Cada um com as suas piras. WandaVision ia ser tudo também. Enfim, quem sabe ano que vem. Ano que vem a gente fica aí com essa tarefa de se planejar, né? Que não é o caso desse vídeo aqui hoje. Ok, então seguindo em relação às músicas, eu não posso tocar aqui nesse vídeo. Então eu fiz uma playlist, deixei linkada aqui embaixo. E eu recomendo que vocês ouçam na ordem. Eu coloquei uma ordem pra ter uma experiência para o ouvinte, porque é uma grande bagunça. Tem todo tipo de interpretação do Halloween que você pode imaginar, mas enfim, tem várias músicas antigas que eu amo e outras mais, assim, típicas de Halloween. Então eu coloquei numa ordem que eu achei que ia ser mais agradável, sabe, a transição entre os diferentes ritmos. Mas é Halloween e hoje não somos rebeldes, então você faz o que você quiser. Tanto faz.
Vamos agora para a sessão artesanal desse programa, próximo segmento. Então o que eu estarei tentando fazer é isso. Tudo que eu tenho de referência é essa foto e eu comprei algumas peças que são parecidas, não são exatamente iguais, então claro que a gente tem que usar a nossa criatividade pra isso, apesar de que hoje eu sou sombria. E vocês devem notar que eu tive que trocar o meu batom porque todas as cores já tinham se fundido e parecia que eu tinha beijado um palhaço. Quem nunca, né? Com licença que essa bruxa usa óculos. Hoje eu tô muito piadista, desculpa, eu esqueci que eu sou sombria. São tantos materiais, olha isso. Enquanto estou com as minhas mãos ocupadas fazendo isso aqui, vamos conversando um pouco sobre Halloween. Porque vocês devem ter notado, eu nasci no Brasil, então eu nunca tive a cultura, assim, de comemorar. Eu sei que teve uma festinha ou outra quando eu era criança, mas, enfim, eu acho que não é algo da nossa cultura mesmo. E foi recentemente que eu comecei a gostar da verdade, até por causa das coisas que eu comecei a assistir. Claro que eu sempre amei Harry Potter, inclusive, que absurdo, eu não coloquei isso na lista de filmes, mas é que, cara, pra mim Harry Potter é o ano inteiro. Mas sim, combina muito com o Halloween, não acredito que eu esqueci isso. Mas eu sempre gostei dessa coisa de, enfim, desse lado mais mágico. E eu estive na Escócia e eu também aprendi bastante sobre bruxas e bruxas da vida real, que é absolutamente insano. Porque é tudo verdade, eles queimavam mulheres, mas não vamos entrar nessa rota. Mas em geral também, estudar e entender mais sobre bruxas e magia e coisas do tipo, eu comecei a ficar mais interessada. Mas eu acho que não só isso, eu acho que o Halloween é um momento de celebrar as coisas sombrias e pra mim faz muito sentido porque a gente é feito de luz e sombra. E com certeza eu estou indo pra um lado muito profundo do Halloween que ninguém mais toca ou que talvez nem esteja lá, mas na minha interpretação tem um pouco disso, sabe? Todo mundo tem esse lado mais fúnebre e a morte é uma coisa muito presente nas nossas vidas, mas por algum motivo não é normal falar sobre, ou não é normal, tipo, celebrar esse tipo de coisa. Quero muito um dia ir pro México na época do Dia de los Muertos, que seria tipo o nosso dia de finados. Mas enfim, que é uma verdadeira celebração e eu tenho muito interesse em como diferentes culturas cultuam a morte ou lidam com isso, porque é uma coisa muito forte e eu acho que eu interpreto o Dia das Bruxas como uma época do ano que tá tudo bem falar e pensar e assistir coisas sobre esse lado mais sombrio da vida, digamos assim, que não necessariamente precisa ser sombrio. E eu acho que fazer piada com esses temas mais tabu também é engraçado e ajuda a tirar o peso. Enfim, super viajei, assim, mas é só pra dizer que eu acho que o que eu aprendi também ao longo dos anos é, sabe, somos sombra, faz parte, é bom olhar pra esse lado da gente que não é bonito e que é grotesco e que às vezes é horrendo e que é errado, digamos assim, mas não realmente, é só humano. Seres humanos podem ser monstros às vezes. Talvez eu devesse mudar o meu canal de criatividade para filosofia, porque filósofa está de volta. Independente das piadas e de eu gostar de tudo isso numa versão soft, tem esse significado pra mim por trás e abraçar o seu lado sombra. Essa é a minha mensagem de hoje. Sabe, olhar para todos os seus lados, todas as suas versões, até as que não são bonitas, e abraçá-las. Paz. Quase lá. Agora só falta essa parte do fecho, que também vai ter uma gota aqui na ponta. E o que eu gostei muito é que é assimétrico, sabe? Eu fui fazendo uma composição, mas é pra ter esse aspecto mais orgânico, digamos assim, de ter vários tamanhos diferentes. Eu tenho falado bastante sobre isso, que eu tenho gostado muito dessas coisas com diferenças e texturas e tamanhos diferentes, que não parece perfeito, sabe? Que realmente parece feito à mão. Eu tenho gostado muito dessa estética, digamos assim. Então agora ficamos assim, tudo isso feito por mim, nem acredito, eu tinha nada, zero. Então agora eu tenho uma gargantilha, anéis combinando e um chapéu de bruxa. Então assim, gente, vale a pena ter hobby, sabe? Chega nessas horas, se eu quiser mais anéis, eu posso simplesmente fazer mais anéis de arame. E agora está na hora de mostrar pra vocês. Por favor, reparem, ok? Aqui no fecho, o sangue escorrendo no meu pescoço. Obrigada. Você pode fazer brincos combinando, você pode ser uma vampira que acabou de ter o seu pescoço mordido. As possibilidades são infinitas. Assim, achei gótico, achei conceito, é Halloween, mas é levemente
refinado, em homenagem a todas as mulheres que foram degoladas em algum momento da história. Que triste. Eu furei meu dedo enquanto fazia essa gargantilha, então literalmente dei meu sangue por ela. E assim se passou mais um vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de registrar aqui embaixo. E se você não gostou, não me conta. Eu não quero saber. Não tem nada que você possa me dizer que a minha síndrome do impostor já não tenha me dito. Enfim, eu espero ter divertido um pouco o dia de vocês e trazido um pouco da magia do Halloween aqui pra gente, as pessoas que não se planejaram e não foram convidadas para festas da fantasia a tempo. Enfim, ano que vem é o nosso ano, talvez, quem sabe. A gente tenta de novo. O bom é que tá todo ano aí, né? Com mais uma chance pra gente falhar. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um mágico dia. Tchau, tchau. Basicamente é a história de um grupo de detetives que vai pra uma ilha. Não consigo. Ele mexe com o sobrenatural. Não vai, calma. E, enfim, eu não quero dar mais spoilers. Desculpa. E, enfim, eu não quero dar mais spoilers, vocês vão ter que assistir. Eu consigo, vocês vão ter que assistir. Se chama... Ah, o nome do filme. Nem é tão engraçado assim.